Fala galera, Antônio Salles na aula, vim dar aquela aula boladona, pesadão de biologia. E o que a gente vai aprender hoje? Tá, mas Antônio, o que seria o núcleo celular? O núcleo celular é uma das 3 estruturas fundamentais da célula. E quando falo de estruturas fundamentais, eu estou falando de quê, jogador? Membrana plasmática, citoplasma e a estrutura do núcleo. Lembrando que ela está presente apenas em células eucariontes. Mas quando se fala em núcleo, a gente tem que pensar em quem? No descobridor. Naquele cara que conseguiu identificar essa estrutura dentro de uma célula. E que foi ele, cara? Quem foi esse bebezinho que conseguiu descobrir isso na célula? Tá aqui, ó. Olha o nomezinho dele aqui, ó. Robert Brown. Robert Brown conseguiu, através de pesquisas, principalmente com algumas plantas, a extinção do núcleo celular. Como assim? Tentando estimular a reprodução dessas plantas. Ele percebeu que algumas partes das plantas eram sim regeneradas e formavam novas plantas e outras não. E ele percebeu que isso tinha a ver com alguma estrutura fundamental. E que estrutura é essa, gente? O núcleo. Mas a gente não vai parar por aí não, a gente vai parar no Brown não. Vamos seguir esse baile aí, beleza? Quando se fala em núcleo, a gente precisa entender que ele possui diversas classificações. Quais seriam as classificações do núcleo? Vem comigo, jogador. Olha aqui, ó. Anucleadas. Cientista é preguiçoso, ele dá a resposta no nome. Qual é o prefixo A? Quer dizer o quê? Negação, ausência. Anucleadas são células que não possuem núcleo. Exatamente. De quem você está falando, Antônio? Das hemácias. Hemácias são células que não possuem núcleo. Além das células anucleadas, nós também possuímos as células mononucleadas. Chacotinha na área. Lembra da chacotinha? Mono quer dizer o quê? Um núcleo, galera. Tô falando de quê? Aqui a epiderme. Arrepiando, gostosinho. Tô falando das células da pele, jogador. A gente tem células epiteliais que são mononucleadas. Porra, aí barata voa, né? Se eu sei que anucleada é sem núcleo, mononucleadas, um núcleo, binucleadas, pô, 2 núcleos, exatamente. Células binucleadas são células hepáticas. Essas células são binucleadas. Já botei você na cara do gol. Agora você não tem mais dificuldade. Então as polinucleadas são aquelas que possuem vários núcleos. É isso mesmo, vários núcleos. Quais são as células que possuem vários núcleos? Célula muscular, jogador. Célula muscular são aquelas células que possuem vários núcleos. Beleza até aqui? Então até aqui foi, né? Vamos seguir no nosso baile aqui? Quando a gente fala de núcleo, a gente precisa entender quais são as suas funções. Quais são as principais funções do núcleo dentro da estrutura da célula de uma maneira geral. Primeiro, guardar ou armazenar as suas informações genéticas. É tipo a nota fiscal, gente. Tudo que a célula produz, tudo que a célula faz, está lá detalhadinho dentro do núcleo. Graças a quem? Graças a quem? Ao DNA. Essa estrutura, ela está guardada dentro do nosso núcleo. Lá na frente você vai aprender que existem outras estruturas na célula que também possuem DNA. Mas a principal estrutura do DNA celular fica armazenado no núcleo. Lembrando que estamos falando de células eucariontes. Não esquece disso não, together. Presta atenção nisso aqui. Além dessa informação muito importante, a gente também precisa entender que o núcleo ele tem como principal função controlar o ciclo celular. E quando eu falo de controle do ciclo celular, eu estou falando de uma fase que é chamada de interfásica, que é uma fase da produção de novas moléculas de DNA, como também a divisão celular. Isso mesmo, gente. Falou em ciclo celular, é a produção de DNA e a divisão da célula. E quem faz isso, jogador? Quem faz isso, bebê? É o núcleo. Belezinha até aqui? Mas quem é esse garotinho? Como é que forma-se a estrutura desse garotinho? Dá uma olhadinha aqui, together. Aqui a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura nuclear. Essa estrutura nuclear, pegar minha canetinha aqui bonitinha, ela possui 4 estruturas fundamentais que você nunca pode esquecer. Quais são essas 4 estruturas fundamentais que a gente encontra aqui dentro do núcleo? A primeira, galera, é a danadinha da carioteca. O que é carioteca, Antônio? É a membrana nuclear, é a membrana que envolve o núcleo, beleza? Quando a gente fala de carioteca, a gente está falando de membrana que envolve o núcleo, tudo bem? Essa estruturazinha, lembrando mais uma vez, ela está presente apenas em células eucariontes. Ah, é a membrana plasmática? Não, together. Não estou falando de membrana plasmática. Eu estou falando de membrana nuclear. Essa estrutura envolve apenas o núcleo. Ela tem algumas similaridades sim com a membrana plasmática.
porém ela tem uma informação muito importante. Essa danadinha aqui ela é porosa, e isso facilita a troca de substâncias do núcleo com o citoplasma, principalmente com essa organelazinha aqui chamada de retículo endoplasmático, que pode ser liso ou pode ser rugoso. Mas graças a essa porosidade que existe na carioteca, eu consigo trocar substâncias entre o núcleo e o citoplasma, beleza? Além da carioteca, a gente também tem uma regiãozinha gelatinosa que recebe dois nomes diferentes. Ou a gente chama essa danadinha de nucleoplasma, ou a gente chama essa danadinha de cariolinfa. Essa é uma região gelatinosa que armazena as principais enzimas que vão atuar no núcleo celular. As enzimas que vão participar da transcrição, as enzimas que vão participar do processo de replicação. Todas essas enzimas ficam armazenadas nessa regiãozinha gelatinosa que a gente chama de cariolinfa. Mas acabou aqui? Não, acabou não, peraí. Você vai encontrar aqui algumas estruturazinhas chamadas de corpúsculos. É pique Nescau Ball. Lembra do Nescau Ball? É tipo isso. Você tem um Nescau Ball dentro do seu núcleo. E como é que a gente chama esse Nescau Ball, Antônio? De nucleolos. Essa estruturazinha, chamada de nucleolos, participa ativamente do processo de transcrição, do processo de replicação, que isso aqui é para um outro papo, mas por enquanto você precisa saber disso. Então, nucleolos são estruturas mergulhadas na nossa cariolinfa, no nosso nucleoplasma. Até aqui tudo bem? Faltou um, o mais importante. O danadão, o danadão do núcleo. Quem é o danadão do núcleo? A cromatina. Cromatina, gente, é a parte onde nós armazenamos o nosso material genético. É ali que fica o seu DNA, é ali que fica a tua nota fiscal. Por isso que ela é a parte mais importante que a gente tem dentro da nossa estrutura nuclear. E essa estrutura, galera, como você viu aqui, ó, é todo esse emaranhado aqui de substâncias. Essa estrutura aqui, ela pode ser encontrada de duas formas dentro do núcleo. Quando a gente fala de cromatina, a gente sempre precisa guardar que ela está em duas formas de uma maneira geral. Quais são essas duas formas que a gente encontra esse material genético? Essa cromatina, não esqueça disso. Cromatina é material genético. Na forma de heterocromatina e na forma de eucromatina. Antônio, o que é heterocromatina? Heterocromatina, material genético condensado. Não tô conseguindo entender. Enroladinho. Pensa no material genético enroladinho, bebê. Pensa no material genético todo enrolado. A gente chama isso de heterocromatina. E o que seria a eucromatina? Aí te botei na cara do gol, né? O que é eucromatina? É quando o material genético está todo espalhadinho. Quando ele está todo esticadinho, isso a gente chama de eucromatina. Tá bom, entendi o conceito. Heterocromatina condensado ou enrolado, espirilado. Eucromatina desenrolado, todo esticadinho. Vamos aplicar isso? Olha aqui, galera. Olha o exemplozinho que eu coloquei aqui do nosso material genético. Perceba que essa regiãozinha aqui, together, perceba que essa regiãozinha está toda enroladinha. Se ela tá toda enroladinha, te botei na cara do gol. Do que eu vou chamar isso daqui, jogador? Do que eu vou chamar isso aqui, bebê? Heterocromatina. A heterocromatina tá aqui. Tudo bom? Tudo bem? E aqui, galera, perceba que essa partezinha, bonitinha, tá mais esticadinha. Essa partezinha que tá mais esticadinha, a gente vai chamar de eucromatina. Mas, Antônio, qual é a importância de estar esticado? Qual é a importância de estar enrolado? Qual é a importância de estar esticado isso daqui? Qual é a importância disso estar enrolado? Preste atenção. Falei no início. O material genético, ele precisa passar uma nota fiscal. Ele passa todas as informações que a célula tem. Quando esse material genético está enrolado, essa informação não consegue ser lida. Quando esse material genético está esticado, eu consigo ler a informação genética. Então, galera, material genético enrolado, heterocromatina, não consigo ler a informação. Material genético esticado, eucromatina, consigo ler a informação genética. Isso é muito importante guardar, galera, porque todas as nossas células possuem o mesmo DNA. Todas as nossas células possuem o mesmo DNA. Porém, regiões diferentes da célula ficam esticadas ou enroladas. As regiões que ficam esticadas são lidas e passam uma informação. As regiões que são enroladas não são lidas e acabam não passando informação nenhuma. Antônio, é por isso que tem células no meu corpo que tem característica totalmente diferente da outra? É por causa disso, together. É por isso que a gente tem células que são totalmente diferentes das outras. Porque umas têm uma parte do DNA que está esticadinha, que você vai conseguir ler, que você chama de quê?
eucromatina e outras partes vão estar esticadinhas. Aquela parte que numa célula está enrolada, na outra pode estar esticada e vice-versa. Lembrando sempre, galera, o momento máximo, o estágio máximo de espirilação, ou seja, o estágio máximo onde a célula fica totalmente enrolada, a gente dá o nome de cromossomo. Só que para falar de cromossomo, eu vou fazer uma mágica aqui agora. E essa mágica você fica ligado aqui, ó. Parei aonde? Falei com vocês o quê? Região mais espirilada do cromossomo, ou na verdade da cromatina, chamamos de cromossomo. Agora a gente vai falar do que, bonitão? O que a gente vai falar, jogador? O que a gente vai falar, bebê? Dessa anatomia desse garotinho Garofly. Então, como é que é a anatomia dos cromossomos? Eles possuem duas hastezinhas aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó, micareteira aqui, tá pegando aqui? Duas hastezinhas aqui. Essas hastes, galera, tem uma estrutura fixadora chamada de histona, que são proteínas. Essas hastes têm como todo o material genético enroladinho. Como é que a gente chama essas hastes? Cromátides. Então essas partezinhas aqui são chamadas de cromátides. A região central é aquela que vai dar a orientação do deslocamento do cromossomo. Região central, vou chamar de quê, jogador? Centrômero. Mas perceba uma coisa, galera. Perceba que a região final, a pontinha, bebê, a pontinha do cromossomo, ela tem uma característica muito importante. É a partir dela que a gente vai conseguir replicar o material genético da célula. É a pontinha que a gente vai conseguir puxar para iniciar a cópia, para iniciar a replicação. Como é que a gente chama essa pontinha? Telômero. E essa é uma região muito importante. Por quê? Graças ao telômero que a gente tem um controle do ciclo celular. O que isso quer dizer, Antônio? Graças ao telômero que a gente sabe quantas vezes a célula vai sofrer a divisão celular. É uma programação, gente. Isso mesmo. Toda célula do nosso corpo, ela tem uma programação para parar de funcionar, para morrer. E como é que ela sabe que ela tem que parar de funcionar? Quando esse telômero aqui, quando essa pontinha se desgasta totalmente. Então, células do nosso corpo são programadas para morrer. E como é que a gente sabe que essa programação está acontecendo? Pelo desgaste do telômero. Só que tem uma coisa muito importante. Existe um caso muito famoso, o caso de Henrietta Lacks, que diz o quê? Dentro do corpo desta mulher, ela passava por um câncer de mama e, infelizmente, ela veio a óbito proveniente desse câncer. Só que as pessoas, os médicos que fizeram a biópsia do corpo da região no qual tinha o câncer, que é a mama dela, perceberam que as células do cancerígenas, elas não paravam de se multiplicar. Nunca paravam de se multiplicar. E ao se aproximar através de um microscópio óptico, ao aproximar a célula, eles perceberam que dentro do núcleo dessa célula, esses telômeros aqui não se desgastavam. E quando eu digo que as células do corpo dessa mulher não pararam de se multiplicar, não pararam mesmo. E eu estou falando, sabe de quando, galera? De 1951. Ou seja, desde 1951, as células do corpo dessa mulher continuam se multiplicando, mesmo ela tendo morrido. É claro que a gente fez esse tipo de contato aqui, ou até mesmo de anotação, para que você entenda que este pode ser um passo para a gente entender como é que funcionam melhor as células cancerígenas e por que elas possuem essa característica. Mas é importante isso aqui para você pesquisar depois com mais calma em casa, beleza? Mas vamos continuar aqui, galera. Além da sua estrutura anatômica, os cromossomos também possuem aquilo que a gente chama de classificação. Como a gente classifica os cromossomos? Perceba aqui. Primeira estrutura do cromossomo é metacêntrico. Meta quer dizer metade. Meta quer dizer divisão. Ou seja, um cromossomo metacêntrico é aquele que possui o centrômero no centro, literalmente, da estrutura, no meio da estrutura. Então perceba aqui, galera, o centrômero, as cromátides e os telômeros aqui, bem na região da pontinha. Agora dá uma olhadinha aqui para o submetacêntrico. No submetacêntrico, você possui uma região mais espirilada, ou melhor, mais esticada do que a outra, na verdade. Sabe o que isso quer caracterizar aqui pra gente? Sabe o que isso quer caracterizar, jogador? Sabe o que isso quer caracterizar? Que eu tenho uma região, que nós chamamos de telômero, que está sendo desgastada. Perceba que essas hastes aqui, estão menos desgastadas do que a de cima. Então, por isso que nós chamamos esse tipo de cromossomo aqui de cromossomo submetacêntrico. O último grupo, ou penúltimo grupo de cromossomo, nós chamamos de
macrocêntrico. Esse grupo, ele tem uma característica, o desgaste quase total dos telômeros, o desgaste quase total das cromátides, tá ok? E o último grupo que nós temos é o telocêntrico. Presta atenção em telo. Por que a gente chama ele de telo? Porque eu tenho o desgaste total do centrômero, ou melhor, tenho o desgaste total do telômero. E quando ele atinge esse ponto aqui, a célula não sofre mais processos de divisão celular. Percebendo aqui, galera, além dessas estruturas básicas que os cromossomos podem ter, existem também alterações cromossômicas. Que alterações são essas? Síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, entre outras também, que a gente vai estudando com mais especialidades nas próximas aulas. Galera, espero que vocês tenham gostado. Acima de tudo, curta e siga os nossos canais. Audi, ouse transformar o mundo através da educação.